amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma resolução do CONTRAN. Hoje nós vamos trabalhar a resolução 356 de 2010. Essa resolução, ela trata do quê? Do mototáxi e do motofrete, né? Professor, mototáxi e motofrete, qual que é o amparo, né? O amparo disso, né? O amparo disso está previsto lá, atenção, ó, lá nos artigos 139A e 139B do CTB, né? Ah, professor, mas esses dois dispositivos aqui, eles tratam de quê? Apenas de motofrete. E o legislador, no caso aqui o CONTRAN, né? Ele ampliou também para o mototáxi aqui, ó, a possibilidade. Professor, o que trata essa resolução? Qual que é o foco dela? Qual que vai ser o fio condutor desta aula até o final? O foco principal desta resolução nada mais é do que a segurança, ó, a segurança, né? Ou seja, irá obrigar tanto os mototaxistas como os motofretistas, né, em utilizar alguns mecanismos, alguns instrumentos de segurança para preservar a própria vida deles, né, dos passageiros e todos os usuários do sistema de trânsito. O artigo 139A e o artigo 139B faz parte do capítulo 13A do CTB. Olha aí, 13A do CTB. Bacana, feito essa introdução, e situando o aluno na aula, no conteúdo a ser ministrado, vamos aí bater agora artigo por artigo desta resolução, né? Gente, só assim que o aluno consegue ficar competitivo, né? Aquele estudo de médico rapidinho não vai para frente, não. Vamos lá, a ementa da nossa ementa aqui. Resolução 356 de 2 de agosto de 2010. Estabelece requisitos mínimos, olha só, requisitos mínimos. Mínimos de quê? De segurança para transporte remunerado de passageiros. Opa, informação importante. Quando é o transporte remunerado de passageiros, é o mototáxi. E de cargas, motofrete. Em motocicleta e motoneta e dá outras providências, né? Então, bacana, vem comigo aí. Vamos agora artigo por artigo, né? Essa resolução, tá? Falo para vocês que foi uma resolução muito bem feita pelo CONTRAN. Papo sério, né? Tem que elogiar, né? Ela organizou o seguinte, ela organizou essa resolução em 4 capítulos. Primeiro capítulo, esta aqui, das disposições gerais. Essas disposições gerais são comandos aí dados pela resolução, tanto para os mototaxistas quanto para os motofretistas, tá aí, né? E depois, professor, tem um capítulo específico para mototáxi e outro capítulo específico para motofrete. Ah, e finalmente nós temos as disposições finais aí dessa resolução, ou seja, ele organizou certinho, né? Isso é muito importante, isso é legal pra caramba aí. Tomara que todas as resoluções sigam esse padrão, né? Vamos lá, disposições gerais. Então você sabe que esse capítulo primeiro vai atribuir comando tanto para taxistas como fretistas, né? Os veículos do tipo motoneta ou tipo motocicleta ou motoneta. Parou, muito importante, abrangência desta resolução, né? Professor, ciclomotor cabe? Não cabe, né? Ciclomotor não cabe. Aqui é só motocicleta ou motoneta. Aí, motocicleta ou motoneta, né? E nós vimos, né? Lá, atenção, né? Ó, lá no artigo 96 do CTB, tá? No artigo 96 do CTB, no inciso, tá, 2, né? No inciso 2, professor, coloca certinho, coloco, né? Aqui tem que ser tudo, até o aluno se habitualizar com esse tipo de linguagem, né? Ó, CTB, vírgula, artigo 96. Professor, artigo 96 trata de quê, professor? O artigo 96 trata de quê? Dos veículos, as disposições gerais, né? Aí ele fala dos tipos de veículo, né? Aí nós temos aqui, ó, o inciso 2, né? Lá na linha A e lá na linha B, né? A linha A, olha só, vem comigo, né? Fazendo uma revisão, na linha A, ele fala transporte de passageiros.
E na linha C, ele trata transporte de cargas, né? Ou seja, então a motocicleta e a motoneta, elas podem ser ou passageiros ou carga. Passageiro, mototáxi, carga, motofrete. Então, os veículos do tipo motocicleta e motoneta, né? Somente esses dois tipos, né? Quando autorizados pelo poder concedente, olha, quando autorizados pelo poder concedente, quem que vai ser esse poder concedente, né? Esse poder concedente será a prefeitura. Tanto a resolução quanto o CTB e a Constituição, claro, né, definiu que este aqui é um assunto a ser tratado no âmbito municipal. Para transporte remunerado de cargas, motofrete, ele cai na letra B. E passageiros, mototáxi, ele cai na linha A. Deverão ser registrados, né? Professor, o que é essa palavra registrados, né? Essa aqui é a palavra registrados, significa dizer que ele vai cair lá no Renavan, lá no CRV, olha aí, lá no CRV. Pelo órgão executivo de trânsito. Quem que é o órgão responsável pelo registro dos veículos, né? É o famoso Detran. Aí, o famoso Detran, tá? E do Distrito Federal, na categoria aluguel. Ah, professor. Categoria aluguel, né? Professor, esse categoria aluguel está onde, né? Está lá no 96, inciso 3º, né? Esse cara você tem aqui, ó, o RAPA. O RAPA, né? Esse O é de oficial, esse R representação, esse A aprendizagem, esse P particular e esse A aluguel. Ou seja, né? O que está falando aqui nesse exato momento? Que você tem uma motocicleta, né? Se você tem uma motocicleta, você está na categoria particular, né? Então você tem que mudar o registro do carro, né? Lá no Renavan, no CRV, e mudar para o quê? Para a categoria aluguel, atendendo o dispositivo do artigo 135, né? O que diz o artigo 135? Primeiro, o artigo 135 trata do quê? Do licenciamento. O artigo 135 é o último artigo do licenciamento. O licenciamento vai do 130 ao 135. Lá no 135 ele fala o quê? Das condições para o registro do veículo da categoria aluguel. Bateu, né? E legislação complementar. Essa legislação complementar vem a ser aqui a legislação da prefeitura. Com isso, a gente passou todos os pontos aqui e, claro, a gente faz uma revisão também, assim que o aluno aprende. Agora, eu vou apagar tudo isso aqui, aliás, eu vou fazer uma leitura com vocês aqui para você fixar o conteúdo. Vamos lá. Os veículos do tipo motocicleta ou motoneta, quando autorizados pelo poder concedente para o transporte remunerado de cargas, motofrete, e de passageiros, mototáxi, deverão ser registrados pelo órgão executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal, na categoria aluguel, atendendo o disposto do artigo 135 do CTB e legislação complementar. Puxa, professor, realmente, professor, nessa altura do campeonato do nosso curso, eu estou conseguindo ter essa compreensão aqui total sobre o assunto. Glória a Deus, né? Isso aí, bacana, né? Estudo é assim, tá? E agora, pessoal, agora a gente vai para o artigo 2º, né? O artigo 2º, ele vai trazer o quê? 3 requisitos obrigatórios para tanto o mototáxi quanto para o motofrete, para poder trabalhar, né? Para efeito de registro, ou seja, registro você vai mudar de categoria, né? Você vai sair da categoria particular para a categoria aluguel, consagrado lá no CRV, né? Que trata o artigo anterior, os veículos deverão, ou seja, lá na vistoria, ele vai ter que apresentar 3 itens. Primeiro item, mata-cachorro. Dispositivos de proteção para as pernas e motor, em caso de tombamento de veículo, fixado em sua estrutura conforme anexo 4. Está aqui, ó. Obedecidas as especificações do seu fabricante do veículo no tocante à instalação. É exatamente isso aqui, ó, tá? É exatamente esse cara aqui, tá? Olha aí, ó, exatamente esse cara aqui, ó, mata cachorro, né? Isso aqui evita que a moto caia na perna do motorista, né? Do condutor, né?
Esse cara aí, inclusive o mata-cachorro, tá? Eu já vou falar para vocês, ele está lá no CTB, né? Professor, e o inciso 2? O inciso 2 é essa imagem aqui, ó. Vai ser essa antena aqui, ó, corta-pipas, né? Aí, ó, antena corta-pipas, né? Isso aqui é para proteger o pescoção do cara, tá aí. Então, esse mata-cachorro, inciso 1, tá? A pipa, inciso 2, né? Vamos apagar esse cara aqui. Ó, como é que é o corta-pipas, né? Dispositivo aparador de linha. O nome dele é aparador de linha, fixado no guidão do veículo, conforme o anexo 4, mostrei para a galera. E, finalmente, né, o último dispositivo é esse aqui, né? É o dispositivo de fixação permanente ou removível, tá? Ok, para poder trabalhar, para auxiliar, né? Em qualquer hipótese, né, ser alterado o registro do veículo. Tá? Então, se você for colocar, por exemplo, uma caixa, né? Uma caixa lá para transportar mercadoria, essa caixa ela tem que constar no registro do veículo, né? Então, se você tiver, por exemplo, atenção, motoqueiros aí, tá? Brasil todo, se você tiver, tá? Numa moto, tá? E você instalou uma caixinha daquela lá, ou pode ser tanto, ó, fixada ou removível, ó, permanente ou removível. Lá no documento do carro deve constar esse dispositivo, tá? Se a autoridade de trânsito te parar, pronto, já caiu a infração, já rodou. Bacana? Tá aí, né? Tem que constar no registro, na documentação do veículo, ok? Para a espécie passageiro ou carga. Aí, passageiro ou carga, né? Qualquer outro dispositivo. Esses dispositivos aí a gente vai falar mais para frente. Vamos falar no artigo 3º quais são esses dispositivos aqui. Então, esse dispositivo de fixação removível, né? É maiores detalhes, artigo 3º, ou seja, cenas para daqui uns minutos, ok, né? Para a espécie passageiro ou carga. Opa! Este ou é muito importante, né? Muito importante, né? Ou carga, né? Significa dizer, né? Ou você é mototáxi ou você é o quê? Motofrete. Ou um ou outro, né? Por quê, professor? Porque a motocicleta, tá? E a motoneta não é um tipo de veículo chamado de misto. Ele é passageiros ou cargas. Artigo 96, inciso 2º, a linha A, passageiros. Artigo 96, inciso 2º, a linha B, cargas. Ele não é a linha C, que é misto. O que significa um veículo misto, né? Um veículo misto significa dizer que ele pode, ao mesmo tempo, transportar carga e passageiros. Aqui ele transporta um ou outro. Potencial questão de prova isso, tá? Potencial questão de prova isso. Ou ele é 100% passageiro, né? É claro, né, que este cara aqui está na categoria aluguel, tá? Este cara aqui está na categoria aluguel. Ou ele é mototáxi ou ele é motofrete, né? Conforme o caso, vírgula, vedado o uso do mesmo veículo para ambas atividades. Então é isso que eu acabei de explicar, né? Porque para ambas atividades é um veículo caracterizado, né, como categoria misto, né? E não é misto, né? Ele não é misto, ele é um ou outro, né? Muito importante esse dispositivo aqui, né? Pronto, agora a gente vai tratar aí do artigo 3º, né? Qual que é o trabalho do artigo 3º da resolução? O trabalho do artigo 3º da resolução, ele vai falar justamente do dispositivo de fixação permanente ou temporária, né? Olha lá, os pontos de fixação para instalação de equipamentos, bem como a capacidade máxima admissível de carga, por modelo de veículo, serão comunicados ao Detratran pelos fabricantes na ocasião da obtenção do certificado de adequação da legislação de trânsito, CAT, tá? Para os novos modelos, tá? Para os novos modelos, e mediante complementação de informação, registro, marca, modelo, versão para a frota de circulação. Cometi uma pequena gafe na minha aula.
Eu disse que esse dispositivo de fixação nós iríamos trabalhar no artigo 3º. Errado. Esse cara aqui nós iremos trabalhar no artigo 4º, tá? Me perdoa aí por esse pequeno deslize. Então esse cara aqui é para o artigo 4º, né? O artigo 3º é o seguinte, é um artigo que foi feito não para os usuários lá, né? Para os motoqueiros aí, né? O artigo 3º é um artigo que o CONATRAN criou, né? Para quem? Para os fabricantes, né? Para os fabricantes, para a indústria, né? Que vai estar fazendo. Ó, indústria, para você aí fazer, tá, um equipamento aí de carga, você tem que ter o CTA. O CAT, que é o Certificado de Adequação da Legislação de Trânsito. Tá aí, né? Esse cara aqui é para a indústria, né? As informações do CAPT serão disponibilizadas no manual do proprietário ou boletim técnico, distribuído nas revendas dos veículos e nos sítios eletrônicos dos fabricantes, em texto de fácil compreensão e sempre que possível auxiliado por ilustrações, né? As informações do parágrafo anterior serão disponibilizadas no prazo de 270 dias a contar da data da publicação dessa resolução, para os veículos lançados no mercado nos últimos 5 anos e em 360 dias também contados para a publicação dessa resolução passarão a constar no manual do proprietário para os veículos novos nacionais e importados, né? Ou seja, um prazo para adequação aí da indústria, adequação a essas regras, né? E parágrafo 4º, vem comigo, a capacidade máxima de tração. Opa, prof, o que esse cara aí, ó? Capacidade máxima de tração. A gente estudou isso muito na onde? Lá na resolução 210, resolução 211, 520, né? Tá aí. Deverá constar no certificado de registro, CRV, e no certificado de registro e licenciamento de veículos, CRLV. Então tá aí pra galera, né? Pronto, né? Então, o artigo 3º, tá? O artigo 3º, ele é o artigo para quem? Ele é o artigo para a indústria, né? O artigo 4º, né? Ô, professor, dispositivo, as dimensões da caixa no artigo 5º. Ô, o que diz o artigo 4º? O artigo 4º, ele vai mais um item aí que é obrigado o quê? A inspeção semestral. Os veículos que tratam o artigo 1º, mototáxi, motofrete, deverão submeter-se à inspeção semestral para a verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança, né? Então aí, semestralmente aí, tudo isso aqui é para a preservação da vida, né? Mais um dispositivo aí que tem que ter o quê? A inspeção semestral, né? Artigo 5º, vem comigo, aí esse sim fala lá, tá? Esse sim vai começar a falar aí alguma coisa, aliás, não é o artigo, puxa, professor, não é o artigo 5º, o artigo então, só um pouquinho, é o artigo 6º, né? Não é o artigo do dispositivo de carga, mais para frente aí. Vem comigo, vamos lá, né? Artigo 5º. Qual que diz o artigo 5º? Artigo 5º, sim. Professor, eu quero trabalhar de mototáxi. O que eu tenho que ter? Cara, você vai ter que ir lá na resolução 356, artigo 5º, está aqui. Neste artigo 5º, você vai trabalhar os elementos aí que tem que ter. Então, vamos lá. Para o exercício das atividades previstas nessa resolução. Mototáxi ou motofrete. O condutor deverá ter, primeiro, ter no mínimo 21 anos de idade. Ok. O que mais, professor? Você tem que estar habilitado. Qual que é o documento que você precisa ter? Você tem que, para dirigir motocicleta. Motocicleta, você tem que ter o quê? Categoria A. Então, você tem que estar o quê? Habilitado. Possuir habilitação, tá? Na categoria A. Tá aí. A. A, né? Por pelo menos 2 anos. Então, você tem que ter 21 anos de idade. E você já tem que ter habilitação na categoria A, pelo menos 2 anos de idade. 2 anos, né? Pelo menos 2 anos, né? Na forma do artigo 147. Professor, o que trata o artigo 147? Primeiro, os artigos, né? Ó, ele trata do quê? Da habilitação. Aí. Habilitação. A habilitação são dos artigos 147 ao artigo 160. O artigo 147, ele trata dos exames necessários para a obtenção do quê? Da sua habilitação, da sua certificação que você está apto a dirigir. Então, isso que diz aí. Então, vamos lá, recordando aqui para vocês, o cara quer ser motofrete, né? Mototaxista, né?
Então ele tem que ter 21 anos de idade, né? Possuir habilitação na categoria A, pelo menos 2 anos na forma do artigo 140. Tem mais? Tem. Vem comigo aqui. 3. Ser aprovado em curso especializado na forma regulamentada pelo CONTRAN, um curso específico para ser motoboy. E, finalmente, aqui, né, inciso 4º, né, está vestido com colete de segurança, dotado de dispositivos retroreflexivos, nos termos do anexo 3º dessa resolução. Professor, qual que é esse anexo? Esse cara aqui, ó. Então, esse aqui é o colete. Então, ele tem que ter o colete identificador, que ele é um profissional aí, um motoboy profissionalizado. Então, são apenas esses 4 requisitos que a portaria traz, né? Parágrafo único, completando aqui o artigo 5º, né? Para o exercício da atividade de mototáxi e condutor, o condutor deverá atender os requisitos previstos no artigo 329. Então é o seguinte, ó, para o exercício de atividade de mototáxi, ó, tá? De mototáxi, pegadinha de concurso, não é mototáxi nem motofrete, tá? É só mototáxi. O condutor deverá atender os requisitos do artigo 329. Professor, o que é o artigo 329? O artigo 329 é aquele que exige a certidão negativa de antecedentes criminais. Puxa, professor, é isso mesmo? Então, o cara tem que apresentar a certidão negativa? Sim. Por quê? Porque o poder público concedente não pode colocar um assassino, um ladrão, né? O quê? Sendo mototáxi. Não pode. É para preservar, é questão de segurança, né? Para isso, vamos aqui no artigo 329, vamos lá. Os condutores dos veículos que tratam os artigos 135, ou seja, esta regra, tá? Esta regra do mototáxi, que deverá apresentar certidão negativa criminal, estende-se também para o 135, todos aqueles que têm um carro registrado na categoria aluguel. E 136, condução escolar, tá? Para exercerem suas atividades, deverão apresentar previamente certidão negativa de registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 5 anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização. Então, o cara está aí. Então, o mototáxi, carro de aluguel e condução especial, dá uma lida maior lá no artigo 135, sabe que o artigo 135 é o último artigo lá do licenciamento, então tem que apresentar essa certidão aí a cada 5 anos, né? Vem comigo. E agora, professor? Disposições aí, né? O último artigo das disposições gerais. Artigo 6º, fala do capacete. Então, esse modelo de capacete será utilizado pelos dois, né? Tanto mototáxi ou frete. Qual que é a diferença? Essa faixinha aqui, retroreflexiva, né? Na condução dos veículos de transporte remunerado, que trata esta resolução, o condutor e o passageiro deverão utilizar capacete motociclístico, com viseira, óculos de proteção nos termos da resolução 203. Só que essa resolução 203 ela foi revogada pela 453. Inclusive, a 453 já foi objeto de aula. O professor já gravou essa aula para vocês aí, né? Ok? Dotado de dispositivos retroreflexivos conforme o anexo 2, ou seja, tem que ter essa faixinha aqui, né? Então tá aí para vocês os dispositivos gerais, tanto para o mototáxi quanto para o motoflex, tá aí para vocês, são esses, né? E agora, pessoal, o capítulo 2º, ele trata de quê? Ele trata apenas de requisitos para o mototáxi, né? Mototáxi, que é a alça metálica, essa aqui, ó, nessa imagem aqui. Além dos equipamentos obrigatórios para motociclistas e motonetas e dos previstos no artigo 2º dessa resolução, serão exigidas para os veículos destinados aos serviços de mototáxi, alças metálicas traseira e lateral destinadas ao apoio de passageiros. Aí o cara segura, né? Ele dá uma segurada aí nessa alça. Então, essa alça é apenas para o mototáxi, né? E agora, pessoal, agora a gente vai para o capítulo 3º, que fala somente do mototáxi, né? Somente do motofrete, né? O mototáxi é o capítulo 2º. Artigo 8º.
As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias, motofrete, somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão executivo de trânsito do Estado e do DF. Ok, autorização, então ele tem que ter aí uma autorização para fazer esse serviço remunerado aí de motofrete, né? Então tá aí a autorização do Detran. Ok. Os dispositivos de transporte de cargas em motocicletas e motonetas poderão ser do tipo fechado baú, aberto, grelha, alforjes, bolsas ou caixas laterais, desde que atendidas as dimensões máximas fixadas nessa resolução e as especificações do fabricante do veículo no tocante à instalação e ao peso máximo admissível, né? Professor, e esse artigo 9º? Este artigo 9º, que é aquele artigo lá atrás que eu falei para vocês, né? Os dispositivos fixos ou removíveis. Então aqui tem as dimensões. Tá? Claro, já estou só fazendo uma pequena ajuda à memória. Todos esses dispositivos deverão estar lá no CRV do veículo, né? Vamos lá. Alforjes, professor, bolsas e caixas. São esses caras aqui, ó, tá? Esses caras aqui. Laterais devem atender aos seguintes limites máximos externos. Externos, né? Largura. Não poderá exceder as dimensões máximas dos veículos, medida entre a extremidade do guidão, tá? Ou alavancas de freio, a embreagem, tá? A embreagem aqui for maior, conforme a especificação do fabricante do veículo. Comprimento. Não poderá exceder a extremidade traseira do veículo. Ok, né? Não, tá? Ok. Bolsas dianteiras, bolsas traseiras, né? Altura, né? Não superior à altura do assento do seu limite superior. Ah, não ao superior, né? Então esse cara aí são os alforjes, bolsas ou caixas. E agora, equipamento baú fechado, o mais comum de todos, né? Deve atender os seguintes limites máximos, né? Externo. Largura, 60 centímetros, desde que não exceda a distância entre as extremidades internas, né? Os espelhos retrovisores, né? Então, o limite é o espelho retrovisor. Comprimento. Comprimento. Não poderá exceder a extremidade traseira do veículo. E, finalmente, a altura não poderá exceder a 70 centímetros de sua base central, medida a partir do assento do veículo, né? Rapaz, eu fiquei observando essas medidas aqui do baú. Rapaz, eu peço bastante coisa aqui em casa, principalmente comida no final de semana, né? Cara, eu digo para vocês, cara, ó, muitos passam essa medida aqui. Eu tenho uma boa noção de medidas, né? Parágrafo 3º. Agora o aberto com grelha, né? Ele é aberto, ele não é fechado, né? Tá ali, né? Você transporte com... Muitos aí são transportados pelo quê? Pela aquela cordinha de elástico, né? Que se amarra ela, né? O equipamento aberto de grelha deve atender os seguintes limites máximos externos. 1. Largura, 60 centímetros, desde que não exceda a distância entre as extremidades internas e espelhos retrovisores. Comprimento, não poderá exceder a extremidade traseira do veículo e a altura, a carga acomodada no dispositivo não poderá exceder a 40 centímetros da base central medida que é a partir do assento do veículo, né? Ok, né? Parágrafo 4º. No caso do equipamento tipo aberto grelha, as dimensões da carga a ser transportada não podem extrapolar a largura e comprimento da grelha. Ótimo, né? A grelha é algo que fica lá atrás, cara. Ele fica lá atrás, né? Onde o cara vai amarrando as coisas ali, né? Nos casos de montagem combinada, dos dois tipos de equipamentos, caixa fechada a baú, não poderá exceder as dimensões de largura e comprimento da grelha, admitida a altura do conjunto até 70 centímetros da base do assento do veículo, né? E, finalmente, o último dispositivo desse artigo, né? Os dispositivos de transporte, assim como as de carga, não poderão comprometer a eficiência dos espelhos retrovisores, né? Não pode atrapalhar os espelhos, ok, né? Bacana, né? Então vem comigo, artigo 10 agora, né? Aqui é um tipo de caixa especial feito, ó. As caixas especialmente projetadas para acomodação de capacetes não estão sujeitas às prescrições dessa resolução, podendo exceder a extremidade traseira, né, do veículo até em 15 centímetros. Né? Ou seja, né, então o que acontece? Né? É o dispositivo para capacete. Então o cara
ele pode colocar, né, lá na moto no final, ele coloca lá um suporte de ferro, né, atrás para ser um suporte traseiro. Então, essa aí é a única exceção que você pode ultrapassar lá a extremidade traseira, né? Artigo 10º, né? Ok, artigo 11, ele fala do dispositivo de segurança o quê? Da caixa fechada, baú. O equipamento do tipo fechado baú deve conter faixas retroreflexivas, essas faixinhas aqui, conforme a especificação do anexo 1, essa aqui, dessa resolução, de maneira a favorecer a visualização do veículo durante a utilização diurna e noturna, né? Vem comigo. E o artigo 12? O artigo 12, ele vem estar reproduzindo o 139B lá do CTB. Ou seja, o que não pode ser transportado. É proibido o transporte de combustíveis inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos que trata a lei tal, né? Com exceção de botijões de gás com capacidade máxima de 13 kg e galões contendo água mineral com capacidade máxima de 20 litros, desde que com auxílio do Sidecar. Então, a água ele pode ser transportado pelo Sidecar. Vem comigo, ó. Ele não pode, inflamáveis, né? Botijões de gás com exceção, tá, de botijões de gás com capacidade máxima de 13 quilos, ok, né? Aí, e de galões, o que ele foi colocar aqui, né, cara? Galões de água, né, cara? Ele tinha que criar um parágrafo para tratar sobre isso, né? Vamos lá. E galão, com capacidade máxima de 20 litros, o galão, desde que com auxílio do Sidecar. Então, tem que ser pelo Sidecar o suporte lá do cara, né? Vem comigo, artigo 13, finalizando nossa aula aí, né? O transporte de carga de Sidecar ou semi-reboque, são duas coisas, né? Semi-reboque está sendo puxado, né? Está apoiado lá, deverá obedecer os limites estabelecidos pelos fabricantes ou importadores dos veículos homologados pelo Denatran, não podendo a altura da carga exceder o limite superior do assento da motocicleta. Então, tem que ficar até o limite do assento da motocicleta. O limite superior do assento da motocicleta em mais de 40 centímetros. Então, aí para vocês, é mais de 40 centímetros, né? É vedado o uso simultâneo de Sidecar e semi-reboque. Ou é um ou é outro, né? Artigo 14. Aplicam-se as disposições deste capítulo ao transporte de carga não remunerado, com exceção do artigo 8º, né, que é a autorização do Detran. Então, está aí para vocês. Então, todos esses dispositivos aqui, a pessoa quer transportar uma coisa minha, não é remunerado. Então, você tem que atender esse dispositivo de segurança também, né? Pronto. E agora as disposições finais aí, dessa resolução magnífica aí, que a gente falou para vocês aí, né? Então, vem comigo. Capítulo 4 das disposições finais. O que diz aqui o artigo 5º? Artigo 5º ele vai tratar o quê? Caso você venha descumprir qualquer uma dessas resoluções aqui, desses dispositivos, está aí para vocês, você vai sofrer o quê? As penalidades, as infrações previstas no 230, inciso 4, 9, 10 e 12. 231, 4, 5, 8, 10. 232, 244, 1, 2, 8 e 9. Então, essa aqui suscitará ao infrator as penalidades e medidas administrativas previstas nos seguintes artigos do Código de Trânsito Brasileiro, conforme o caso. Então, tá aí para vocês, sem responsabilidade solidária, ok, bacana, né? Vem comigo, artigo 16. O município que regulamentarem a prestação de serviço de mototáxi ou motofrete deverão fazê-lo com legislação própria, atendendo, no mínimo, o dispositivo nesta resolução, podendo estabelecer normas complementares conforme as peculiaridades locais, garantindo condições técnicas e requisitos de segurança, higiene e conforto dos usuários e serviços na forma do artigo 107, né? Professor, artigo 107, né? Artigo 107, ele faz parte do quê, daquele bloco lá que é o bloco do quê? É o bloco aqui, né? Artigo 107, ele faz parte dos veículos, não é isso? E o 107, ele está na primeira parte, na parte do meio, que trata o quê? Da segurança. O artigo 107, ele fala exatamente isso, que os veículos de aluguel deverão ter segurança, higiene e conforto aí aos usuários. Então, ele vem repetir a parte final aí, né? Por isso que é bom você ter o código na cabeça, todo esquematizado por artigos, né, cara? E, finalmente,
Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos no prazo de 365 dias da data da sua publicação, quando ficará revogada a resolução 219, de 11 de janeiro de 2017, Alfredo Pérez da Silva, né? Ou seja, ela teve um vacatio legis de 1 ano aí, para os usuários se adaptarem a essa resolução, né? E aí, prof? Pronto, finalizamos essa aula aí, mais uma aula paga para vocês, né? E vem comigo aqui. Nem tudo eu gosto, concordo ou aceito, ou acredito, só respeito, né? Então, é exatamente isso, cara, o respeito acima de tudo. Mesmo que você não goste da pessoa, mesmo que você não concorda, não goste, não aceite, mas o respeito tem que ter. O respeito tem que ter. Tá? O respeito, além de tudo, é um ato de grande educação do sujeito. Pessoal, forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá